A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou colocar aqui agora mais uma carta de renúncia de mais um irmão de ministério, encarregado de orquestra na Congregação Cristã no Brasil, ali nos Estados Unidos, né? Ali você tem que entender que ali são poucas pessoas ali e a saída dessas pessoas tem um impacto muito maior lá nos Estados Unidos, né? Então, eu vou colocar para vocês ouvirem aqui a carta, lerem e ouvirem a carta de renúncia, e fica a minha reflexão para vocês que estão aí nos Estados Unidos, para o irmão Roberto Barretos, que parece que é o ancião responsável pelos Estados Unidos, né? Eu peço que você me ouça. O que mais vocês vão esperar para tomar alguma atitude? Porque o efeito saída das pessoas tem um efeito muito maior nos Estados Unidos do que no Brasil. Ou seja, o impacto que causa aí é muito maior. É muito maior, ou seja, o seu tempo está menor. O seu tempo está bem menor do que aqui na Congregação Cristã no Brasil. Exemplo, tá? Se falir a CCB, é óbvio que aqui do Brasil é que vai falir por último. Vocês vão falir primeiro. Vocês, os outros países, na Itália, a Itália também lá está um desastre, né? Em outros países. Então eu fico aqui a minha reflexão com vocês, tá? Ou vocês tomam alguma atitude, vocês têm que reconhecer os erros de vocês, vocês vão ter que se desligar do Brasil de vez, vocês vão ter que clamar aí dar o grito de independência de vocês. Vocês são a Congregação Cristã nos Estados Unidos, e se desvincular, porque a imagem da Congregação Cristã no Brasil colada a vocês, isso vai trazer um prejuízo muito grande, tá? Não estou dizendo que aí também, que no caso a gente já ouviu aqui, né, muita pregação absurda. Eu estou falando que vocês poderiam consertar isso aí, mas para isso vocês vão ter que se desligar do Brasil, da Congregação Cristã no Brasil. E tá fácil aí, né? Vocês se reúnem entre os anciões e conversem sobre isso. Tem uma conversa franca e verdadeira. Caso contrário, meu querido, pode se preparando aí que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis para vocês aí nos Estados Unidos. Porque o evangelho ninguém vai segurá-lo. Ele vai continuar tocando o coração das pessoas, as pessoas vão continuar entendendo, porque aquela mágica que mantinha a pessoa hipnotizada, isso foi quebrado, esse encanto foi quebrado. Ou seja, a congregação já perdeu como é que eu posso dizer, o encanto de que ela é a graça de Deus, já caiu por nem os anciões do Brás, que são bem ignorantes biblicamente, não conseguem mais defender essa tese. E essa era uma das teses que segurava o CCBN aí dentro, porque ele acreditava que a graça só estava aí. A salvação só por meio da CCB, né? Mas esse encanto, graças a Deus, foi quebrado. Então fica aqui de reflexão para vocês, tá? Eu vou colocar agora aí o áudio e a imagem, né, da carta de renúncia de um casal ali da Congregação Cristã dos Estados Unidos, certo? Que já não pertence mais à CCB. Segue aí, Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Carta de renúncia. Florida, 11 de setembro de 2023. A todos os membros e ministério da Congregação Cristã no Brasil /USA e em especial aos nossos irmãos de Sarasota FL. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Aos meus amados irmãos, gostaríamos de comunicar a todos nossa renúncia aos nossos cargos na CCB Barracos e nosso desligamento da instituição CCB Barracos. Primeiramente, gostaríamos de esclarecer que os motivos não são por alguns pecados erroneamente ensinados na instituição, fornicação, adultério ou homicídio, ou por alguma desavença seja com o ministério seja com a Irmandade no geral.
Nossa única razão foi o descobrimento tardio das Escrituras e do poder do verdadeiro Evangelho de Cristo. Romanos 1:16-17, e tendo ciência dos ensinamentos contidos na Palavra de Deus, não poderíamos continuar compactuando com algumas doutrinas da Igreja. 1. A CCB não é a graça. A graça de Deus é um presente dado a nós através da morte do nosso Senhor Jesus na cruz, ali recebemos graça. A graça é o perdão dos nossos pecados que recebemos gratuitamente sem que nada merecêssemos ou fizéssemos para conseguir obter tal presente. Romanos 3:24, Tito 2:11, Efésios 2:4 e 5. 2. A salvação é dada por crer em Jesus Cristo e não por obras. O perdão dos nossos pecados e a nossa salvação é adquirida somente pela fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nossas boas obras nunca valeram e nunca terão peso para a salvação da nossa alma. Desde Adão até o último homem existente na face da terra, todos os que serão salvos o serão apenas por graça. Efésios 2:8 e 9, Gálatas 2:16-21, Atos 16:31, Atos 4:12. As nossas boas obras ou obras de justiça não têm poder de salvar, Isaías 64:6, elas são apenas naturais evidências da obra de conversão feita na vida de um regenerado. Tais obras são frutos do Espírito, Gálatas 5:22 e 23. 3. A obra de Deus não é um templo ou instituição religiosa, é o sacrifício na cruz do Filho de Deus para que todos que soubessem, crescem e fossem salvos, João 6:29. 4. A Bíblia é a verdadeira e absoluta palavra de Deus, não algo que sai da boca de um pregador ou profeta. Toda exortação, profecia, sonho ou coisa qualquer supostamente vinda de Deus, seja no púlpito ou não, deve ser analisada e julgada segundo a palavra de Deus revelada nas Santas Escrituras. 2 Pedro 1:20-21, João 10:35, Atos 17:11. E nós erramos e descumprimos uma ordem de Jesus em não estudar a palavra de Deus, porque ela é nosso manual de fé e conduta, ela nunca falha, não mente nem se contradiz. Oséias 4:6, 2 Timóteo 3:16-17, João 5:39, Hebreus 4:12. 5. Todos nós nascemos e morreremos pecadores. O importante é não viver na prática constante do pecado. Nós herdamos do nosso pai Adão o pecado e recebemos a justificação por Cristo. Romanos 5:12-18, então todos os pecados que viemos a cometer, não somente os erroneamente ensinados na CCB como fornicação, adultério e homicídio, são tão graves como o da mentira, fofoca, inveja e maledicência, glutonaria e etc. Todos os pecados têm o mesmo peso e também o imerecido perdão. Quando alguém peca aos olhos dos ensinamentos da CCB, a pessoa fica como mal vista e é imputada a ela um rótulo de pecador, sendo que esse título é merecedor a todos nós, Romanos 3:10 e 23. E aquela pessoa fica acreditando por vezes até o final de sua vida que ela não tem mais perdão, e muitas dessas pessoas enfraquecem na fé e se perdem, alguns até entram nas drogas, alcoolismo, depressão e em alguns casos mais grave, suicídio. Esse julgamento é tão grave e cruel, porque se formos analisar nossa vida fio a fio, em nenhum de nós encontrará uma vida sem pecados. O que não se deve fazer é viver praticando constante do pecado, ou fazendo por querer.
Mas os membros da CCB deveriam se sentir acolhidos quando houver algum episódio de pecado em sua vida e orientados que Jesus morreu para perdoar todos os pecados dos que nele crer, basta se arrepender e continuar seguindo na firme certeza do perdão. 1 João 1:8 e 10, Romanos 6:23, 2 Timóteo 2:25, Gálatas 6:1-2. 6. O caminho que leva ao céu é Jesus Cristo e não denominação A, B ou C. Esse ponto é bem simples de ser explicado e entendido, mas é o mais importante a ser reforçado culto a culto. Deus, por sua infinita misericórdia, quis nos perdoar, então se fez carne enviando seu único Filho à terra para pagar por nós. Ele tomou para si todos os nossos pecados, cometidos antes e após o batismo, se ofereceu em sacrifício e morreu na dura cruz para que fôssemos reconciliados com o Pai. Deus ofereceu um sacrifício a si mesmo. Então, através da sua morte na cruz, fomos justificados. Isaías 53, 5 e 10, João 14, 6, João 19, 30, Lucas 19, 10, 2 Coríntios 5, 21. Portanto, agora, crendo que Ele é nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo nossos pecados diariamente, podemos entregar nossas vidas em Suas mãos e descansar na certeza do perdão. Gálatas 2:20, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Enfim, eu poderia citar mais outros pontos de discordância, mas para que não fique demasiadamente extensa a carta, escolhi estes como principais. Antes de examinar as Escrituras, eu não tinha sequer o entendimento do real motivo de Jesus ter vindo à Terra e de morrer. Eu achava que crer em Jesus era somente não negar sua existência, mal sabia o quão profundo era ele e não compreendia seu amor. E esse estudo sobre o sacrifício de Jesus Cristo deveria ser a doutrina mais ensinada na CCB e não o exagerado foco nos usos e costumes. Queria deixar claro também que tudo o que foi dito aqui não são invenções pessoais, muito menos opiniões alheias, e sim tudo foi escrito baseado na verdade exposta nas Escrituras Sagradas. É importante destacar outro ponto: a falta de ensino bíblico tanto na Irmandade quanto no meio do ministério colabora para a elaboração de doutrinas de homens e fundamentos que nunca estiveram apontados na Palavra de Deus, criando assim uma grande quantidade de heresias, cobranças desnecessárias e problemas em meio à Irmandade, e isso seria facilmente resolvido se houvesse prévio conhecimento bíblico. Entendo que muitos poderão ficar aborrecidos com minhas palavras, porque confrontar os fundamentos de uma instituição religiosa nunca foi tarefa fácil, mas em algumas ocasiões se faz necessário, e esta carta tem como objetivo expor de maneira clara e resumida os motivos de nossa saída. Se porventura os irmãos se sentirem incomodados ou até mesmo reflexivos quanto aos nossos pontos, gostaria de deixar claro que as portas de nossa casa estarão sempre abertas a toda a Irmandade, bem como todo o ministério geral. Todos já estão convidados a uma franca conversa. Agradecemos por todo o amor da Irmandade e ministério que desde sempre nos acolherão. E reafirmo que nossa saída se dá somente por doutrinas e práticas da instituição e jamais por algum motivo pessoal com qualquer um de vós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Dos seus irmãos que os amam em Cristo. Davi Souza. Milka de Freitas Souza. Que a paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus esteja em todos os nossos corações. Amém.